Bom dia, senhores acadêmicos. É um prazer estar de volta aqui com vocês para mais uma videoaula acerca de uma temática presente na legislação civil e que é bastante recorrente. Também sejam as dificuldades, controvérsias, problemas que encontram as entidades familiares para se adequarem, encontrar um meio razoável de subsistência e receberem o amparo do poder público no tocante à previdência, saúde, segurança, conforme se verifica ali no artigo 226 da Constituição Federal. Então, vamos tratar de família. Família que é a célula mata da sociedade, que tem essa finalidade precípua de preparar homens e mulheres para, na condição de pessoas boas, reinseri-los no seio social. Essa missão da família, quando se recorre a um diálogo com o direito canônico, vamos encontrar na Gênese bíblica crescer e multiplicai. E não apenas crescer e multiplicai, porque é dever de qualquer pai e mãe que tem esse exercício do poder familiar cheio de atividades, ações, deveres, responsabilidades, acompanhar a desenvoltura, o crescimento de seus filhos, para somente após devolvê-los ao seio da sociedade, aí no plano de homens e mulheres maduros, para prosseguirem com as suas histórias. É assim que vamos nesse lado do direito de família, que hoje temos essa oportunidade de trazer algum diálogo sobre assuntos, temáticas que estão batendo a porta todos os dias das famílias, das entidades familiares. Muito se ouve acerca das entidades familiares, quais seriam elas e quais dessas estariam contempladas pela legislação. Nós temos, enquanto entidade familiar, a união estável. Há uma previsão legal no artigo 226 da Constituição de 5 de outubro de 1988 que traz alguns requisitos, mas esse dispositivo foi regulamentado inicialmente pelaquela primeira lei 8.971 de 94, que trouxe direito de alimento, o lapso temporal de 5 anos para caracterizar essa união estável. Uma lei de 9.278 de 96, 2 anos após, que retirou esse lapso temporal. Quando se vai à justiça por meio da ação declaratória de união estável, e logo na sequência, às vezes, a dissolução desta união estável, o juiz averigua ali, por meio da instrução processual, o tempo de convivência desses companheiros, exatamente para averiguar que patrimônio foi construído nesse período, que é aí intitulado de aquestos. O regime que, no silêncio das partes, deve prevalecer em relação aos bens da união estável ou do casamento, é o da comunhão parcial de bens. É claro que nada impede que outro regime seja escolhido pelas partes, buscando os mecanismos legais. Mas há que salientar que, embora não exista mais esse lapso temporal aí para a caracterização da união estável, outros requisitos continuam existindo. Que se tenha uma convivência pública, contínua, notória, e com a finalidade de constituir a família, a entidade familiar, que é o chamado affectio maritalis. A súmula 382 do Supremo Tribunal Federal excluiu daí alguns requisitos. Não há, portanto, mais a necessidade de que os companheiros ou conviventes venham habitar debaixo do mesmo teto, morar, residir ali do mesmo teto, e dispensou-se também aquele requisito chamado more uxorio. Como marido e mulher, não está mais aí presente, porque nós temos uma outra entidade familiar reconhecida por meio da resolução número
175 do Conselho Nacional de Justiça, que traz aí regulamentações para a união afetiva, inclusive para a conversão dela em casamento, trazendo regências e disciplinas para o cartório de registro civil que criar embaraços para efetivar esse casamento, que a comunicação seja feita ao juiz corregedor, que esteja ali afeto a essa serventia, para adotar as providências necessárias. Mas vale ainda lembrar que hoje muito se discute nesse contexto da união estável ou união homoafetiva a questão de se buscar, após o término delas, a pensão por morte desse convivente ou companheira que faleceu. E há uma lei que estipula que esta convivência, em forma aí de união estável entre esses companheiros, deve ter tido, no mínimo, um lapso temporal de 2 anos. Então, por isso, às vezes, verifica-se a discussão que o lapso temporal era de 5 anos e agora passou a ser de 2 anos, para caracterização da união estável. Na realidade, para caracterizar de modo genérico a união estável, não há mais um lapso temporal estipulado por lei, que foi criado inicialmente pelaquela primeira lei 8.971 de 94, regulamentando esse artigo 226 da Constituição Federal de 88, mas, na sequência, a lei 9.278 de 96 excluiu esse lapso temporal. O que se tem em nível de discussão se dá por meio dessa nova legislação que exige que o convivente ou companheiro que sobreviveu possa buscar a pensão por morte daquele parceiro ou convivente que tinha, desde que reste provado que tinha, no mínimo, 2 anos de convivência ali naquela estrutura de união estável. Mas a doutrina e a jurisprudência também tratam outras formas de entidade familiar que nós vamos convivendo com ela, por exemplo, a entidade monoparental, que é aquela estruturada ou constituída apenas por um dos membros, cabeças dessa família, ao final do casamento, com divórcio, separação, ou morte de um dos cônjuges, ou sobrevivente, seja a mulher ou o homem, irá continuar conduzindo essa entidade familiar que a doutrina e jurisprudência exalta como entidade familiar monoparental, que é conduzida, regida, estruturada por um dos cônjuges sobreviventes ou aqueles que permaneceram com o final do casamento. Mas ainda depara-se aí com a construção doutrinária de uma outra modalidade de entidade familiar, anaparental. E essa entidade familiar seria aquela em que um dos irmãos mais velhos, a irmã ou o irmão mais velho, ou a morte dos pais, ficaram ali dirigindo e conduzindo aquela entidade familiar, cuidando dos irmãos mais novos, exercendo todos os deveres, atribuições do poder familiar em relação aos filhos que estão ali nessa perspectiva de serem os irmãos mais novos. Então há essa construção doutrinária que se reconhece para essa modalidade de entidade familiar que recebe o nome de anaparental. Mas, enfim, nós teremos a entidade familiar mais conhecida, mais debatida pelo número de requisitos e procedimentos legais que são adotados para a sua regulamentação, que é o casamento. O casamento, alguns autores civilistas exaltam como sendo o contrato mais solene do ordenamento jurídico, também sejam as exigências e procedimentos que serão adotados para a sua formalização. É essa entidade familiar que, para se chegar a essa condição, vai passar por um processo de habilitação de casamento no cartório de registro civil, e nessa oportunidade serão arrecadadas informações
sobre domicílio, endereço, documentação das partes, pessoas que conheçam os nubentes para trazer ali notícia de algum impedimento para o casamento, que se fazem presente no artigo 1521 do Código Civil, ou aquelas questões de causas suspensivas previstas no artigo 1523, de modo que nesse momento instaura-se uma espécie de análise, verificação de todas as exigências necessárias para que esse processo de habilitação possa se conduzir, preenchendo todos os requisitos legais, com a juntada dos documentos, das certidões necessárias, informações, testemunhas, e logo após abre-se vista para que o Ministério Público também possa participar desse processo de habilitação de casamento. Depois publica-se um edital de proclamas com prazo de 15 dias, ali na sede do cartório de registro civil, e é claro, dando maior divulgação possível, jornais de grande circulação, para que todos tomem conhecimento de que haverá um casamento a ser realizado em data tal, envolvendo os nubentes, com os nomes e endereços tais, para, mais uma vez, alguém conhecendo algum impedimento sobre o casamento dessas pessoas, e principalmente porque o Brasil inadmite essa figura de duplo casamento. Aqui nós temos o crime de bigamia aí contemplado no Código Penal, apesar de se conhecer inúmeras uniões paralelas de concubinatos impuros que vão aí coexistindo ao lado de muitos casamentos, mas a regra é essa. O casamento em nosso país é monogâmico. A pessoa que de má fé articula novo casamento conhecendo esses impedimentos vai responder por um crime de bigamia. E temos aí para essa modalidade o chamado casamento, que aparenta a todos como lídimo, né? Mas que, reconhecida a sua nulidade ou anulação, ele só produzirá efeitos favoráveis e benéficos para o cônjuge que estava de boa fé, e é claro, para os filhos que não terão nenhum prejuízo, mas para o cônjuge que estava de má fé, ou para ambos que estavam de má fé, produzirá todos os efeitos prejudiciais, chamado casamento putativo, que aparenta para todos como lídimo, como se fosse certo, correto, mas por trás há impedimentos legais, há existência de outros casamentos que já foram entabulados em outras localidades do país, envolvendo um desses cônjuges e que não promoveram o divórcio ou a nulidade deles. Os casamentos ainda poderão ser nucleativos, consulares. Admite-se hoje a possibilidade de entabular esse casamento consulado que o Brasil possui em outro país, e logo após os cônjuges, ao regressarem ao país, terão prazo de até 180 dias, conforme está ali na Lei de Registros Públicos 6.015/73, promover a averbação disso no cartório de registro civil dos seus domicílios, e lá não existir, procurar o primeiro cartório de registro civil da capital da República, em Brasília, e fazer a averbação, a ratificação desse casamento consular que foi feito lá no exterior, buscando essa repartição consular que o Brasil tem em relações diplomáticas com diversos países, e assim poderá ser entabulado. No outra parte, nós vamos encontrar o casamento nucleativo, que é aquele também chamado in extremis, em situação de extremidade. Digamos que os nubentes, os noivos, no limiar, aí a proximidade de realização do casamento, tiveram um grave acidente. E diante das circunstâncias, a noiva compreendeu que não resistirá. Está ali ao lado do carro na BR, no chão para receber os primeiros socorros,
E ainda lúcida, ela convoca 6 testemunhas que estavam passando com os veículos aí para declarar sua última vontade de consumar seu casamento com seu noivo, que embora também acidentado, mas não corre risco de vida. As pessoas que receberam aquelas informações vão levá-las até o primeiro cartório de registro civil para ratificá-lo. Não se deve ainda confundir esse casamento não compatível com o testamento não compatível, que é aquele também em situação de extremidade, onde o militar está em conflito bélico e após sofrer tiros, balaços, verificando que não resistirá, convoca 2 militares que estejam no mesmo conflito armado para deixar suas declarações no ato de discussão de última vontade, que seria esse testamento não compatível, que não deve ser confundido com o casamento não compatível, embora eles tenham em comum essa situação de extremidade. Por isso se apresenta muito comumente a expressão in extremis. Mas voltando ao processo de habilitação de casamento, aqui também cabe registrar que muitas pessoas deixam de promover esse procedimento diante dos valores que são cobrados para a feitura. Mas a Constituição Federal já traz lá no artigo 226 que o casamento será gratuito para as pessoas pobres nos termos da lei, ou seja, aquelas que se declararem, se apresentarem nos termos da lei como incapazes de custearem esse processo de habilitação de casamento. O Código Civil, essa norma infraconstitucional, veio ampliar e regulamentar essa gratuidade do casamento, dizendo que o processo de habilitação, o seu registro e a primeira certidão de casamento serão gratuitos às pessoas que assim se declararem nos termos da lei. E aí vale ressaltar que é muito importante evitar a falsidade documental ou ideológica de muitas pessoas que, aparentando ter notável e indiscutível condição financeira, querem se valer dessas benesses constantes da legislação de gratuidade do processo de habilitação e do seu registro. Isso realmente será concedido às pessoas que, induvidosamente, estiveram nessa condição de serem pobres. Há um diálogo que pode ser entabulado aí com a Lei de Assistência Judiciária, que é a Lei 1060/50. E basta uma declaração de próprio punho da parte necessitada, dizendo que é próprio nos termos da lei e anexando isso ao requerimento para que seja concedido essas benesses da gratuidade para o registro, a habilitação e a primeira, o certidão de casamento. Mas apenas a primeira. Havendo extravio ou perda, aí, no segundo momento, já se deve custear as despesas, taxas ali existentes para emissão de uma nova certidão de casamento e até mesmo o processo de habilitação, porque, como aqui falamos, esse processo de habilitação, uma vez estruturar toda essa parte documental, juntada de documentos pessoais, comprovantes de endereço, certidões de cartórios e até mesmo a escritura de pacto antinupcial, que é aquela onde os nubentes irão definir o regime que irá reger esse casamento, se comunhão universal de bens, comunhão parcial de bens, separação total de bens ou participação final nos aquestos, além de um outro chamado misto, que é contemplado pela legislação civil, e surge sempre essa situação conflitante da súmula 377 do STF. Não é nada pacífica a situação, embora recentemente se tivesse uma decisão do STJ pedindo para cumprir essa súmula, mas a corrente majoritária civilista
bate frontalmente com os dispositivos dessa súmula 377, porque termina tirando a autonomia das partes aí nesse seu manifesto particular ou privado, a liberdade que tem as partes de querer, por exemplo, no casamento, escolher o regime da separação total de bens, e não como se faz presente aí, a partir da súmula 377, dizendo que mesmo nesse regime da separação total, os bens ali que foram articulados, construídos, edificados por esforço comum, ao final dessa união matrimonial ou estável, afetiva, seriam partilhados. É como se houvesse um desnaturamento, descaracterização do regime da comunhão parcial de bens que já existe e caminha nessa direção. O IBDFAM, Instituto Brasileiro de Direito de Família, trouxe recente posicionamento totalmente contrário ao dispositivo dessa súmula 377 do STF, porque não se pode retirar a liberdade, a autonomia privada dos nubentes, dos cônjuges, dos companheiros, de fazer a escolha de um regime onde se faça presente a separação total dos seus bens, dos seus patrimônios. É claro que nós temos uma situação do regime obrigatório, em que há um imperativo da lei dizendo: vocês que possuem idade de 70 anos ou mais, você que está em idade núbil, além de buscar o consentimento paterno e materno como indispensável, também deverão adotar esse regime da separação, e aquele que estão aí nessa perspectiva de anteriores casamentos, que já fizeram o divórcio, mas não fizeram a partilha dos bens daquele anterior casamento, e da mesma forma as pessoas que se tornaram viúvas e não fizeram a partilha ali na sucessão hereditária. Cabe aqui abrir um parêntese no tocante ao rol de documentos que deverão compor o processo de habilitação de casamento. Temos aí a escritura de pacto antinupcial, que é feita no tabelionato de notas, em que os nubentes irão optar pelo regime de casamento, e não deve ser confundido com aquele exame pré-nupcial, que é exatamente quando dois médicos irão trazer laudos informando sobre a viabilidade do casamento de um tio com sobrinha, informando que não correrá risco de degeneração biológica da prole. Há um decreto 3.241 que traz essa possibilidade, embora este impedimento se faça presente lá no artigo 1521 do Código Civil. Mas o que deve prevalecer é esse decreto 3.200/1941, inclusive ratificado por um enunciado da Jornada de Direito Civil. Durante o processo de habilitação de casamento, vamos verificando que ainda há um procedimento importante, que é o momento em que os nubentes poderão fazer a opção pelos patronímicos familiares recíprocos, ou até não fazerem. Tradicionalmente, verifica-se que a nubente sempre busca ali o apelido familiar, o patronímico do nubente. Mas houve alteração nesse sentido na Lei de Registros Públicos 6.015/73, e hoje a situação se posiciona de forma livre para os nubentes, que poderão optar em fazer esses acréscimos de apelidos familiares ou patronímicos, ou não fazerem. Vamos analisando ainda que, neste momento desse processo de habilitação para o casamento, pode surgir o evento de uma nubente em idade núbil. Antes até tínhamos a possibilidade de pessoas, mulheres, que se engravidaram aí antes da idade núbil, 13, 14, 15 anos, buscar o suprimento judicial dessa idade para conseguir o implemento dos seus casamentos. Tivemos recente lei que não admite mais o casamento de pessoas que não estejam em idade núbil,
que é aos 16 anos. E mesmo assim, vale lembrar aqui que essas pessoas que vão casar em idade núbil, aos 16 anos, ainda necessitam do consentimento dos genitores. Havendo a presença de pai e mãe, ambos deverão apresentar os seus consentimentos. Caso um desses consentimentos não seja dado, por exemplo, a mãe não quer que a filha case com determinado rapaz, porque não tem profissão, ou que tem um comportamento suspeito, de modo que gera esse entrave. A nubente poderá até buscar o suprimento desse consentimento materno, e se restar provado que o não consentimento é injusto, discriminatório, por exemplo, o juiz poderá supri-lo após ouvir o Ministério Público. Lado outro, no entanto, estando evidenciado que o não consentimento materno ou paterno se deve exatamente para proteger a nubente que está começando a vida agora por meio de um casamento que irá trazer para ela inúmeras responsabilidades, abrir mão de muitas situações e circunstâncias na vida, às vezes interromper um curso, enfim, um monte de situações que a família está aí avaliando e que acha que não é um momento importante para aquele casamento. Inclusive, a legislação diz que, nessa hipótese, a nubente deverá casar-se, mas com o regime de bens da separação total. Há até muitas críticas em torno disso, porque é como se quisesse tirar dessa nubente já com 16 anos, numa época de tantas informações, que as pessoas podem escolher, fazer as suas opções para seus encontros, enfim, para os seus afetos. É claro que, ao fazer 18 anos, hoje permite-se a alteração desse regime de bens no âmbito do casamento. Também assunto que deve ser analisado diz respeito ao casamento dos pródigos e daquelas pessoas que estão aí numa circunstância identificada por síndrome de Down. Nós tivemos o Estatuto do Deficiente, que é a Lei 13.146 de 2015, que trouxe sensíveis alterações no Código Civil, inclusive numa das circunstâncias de nulidade do casamento, que era a pessoa com doença ou enfermidade mental. Verifica-se que um dos argumentos dessa nova legislação, o Estatuto Deficiente, foi promover a inclusão dessas pessoas com síndrome de Down para que elas pudessem casar-se. É claro, estando assistidas por meio da pessoa competente. Até porque no casamento vai envolver um regime de bens. E aí tem um interesse patrimonial em todas as circunstâncias. Verifica-se muitas críticas nesta nova legislação, principalmente onde poderia estar aí bem caracterizada a legitimação do golpe do baú. Quando as pessoas poderiam verificar que uma jovem ou um jovem com síndrome de Down tem um grande patrimônio na família e ali poderia buscar a qualquer modo efetivar esse casamento, pensando na possibilidade de posteriormente herdar o seu bem. É claro que pode ser efetivado esse casamento com a separação total ou convencional de bens, mas nem sempre isso acontece. As críticas são acerbas e numerosas. O que há de bom nisso é um propósito de inclusão de pessoas que estavam nesse contexto de doença ou enfermidade mental, e algum deles aqui, como reiteradamente estamos mostrando, que são pessoas com síndrome de Down que estão indo hoje às faculdades, universidades, concluírem curso superior. Mas, em outras circunstâncias, muitos deles não têm a mínima possibilidade de gerir e administrar os seus bens. E tudo isso faz lembrar de uma outra situação, que é, claro, o casamento do pródigo, que é aquele que não tem o livre administrar dos seus bens patrimoniais. E quando dissemos pródigo, estamos falando daquela pessoa que já foi interditada, que tem um curador que deverá
reger e administrar os seus bens. Atos meramente administrativos, os próprios poderão fazê-lo. Mas casar, por exemplo, num regime que não seja da separação total de bens, ele vai necessitar da intervenção do seu curador para acompanhar, autorizar e assisti-lo no implemento desse casamento. Enfim, vamos verificando que, estando pronto esse processo de habilitação, ali com a participação do Ministério Público, já publicado o edital de proclamas, com prazo de 15 dias, esse proclamas é exatamente noticiar ao público as regras, os nomes das partes, os endereços, domicílios, o regime de casamento, proclamando ao mundo e às pessoas que aqueles nubentes estão casando sob o seguinte regime de casamento e que eles possuem endereço e que a data do casamento será tal, realizada da seguinte forma. É essa proclamação das regras, das notícias essenciais desse ato formal do casamento. Mas após tudo isso, esse processo de habilitação é formalizado e emitida uma certidão de habilitação que terá o prazo de validade de 90 dias. Em posse dessa certidão de habilitação, comumente as pessoas procuram os templos religiosos de suas crenças, convicções, para ali entabularem o casamento religioso, que poderá produzir todos os efeitos civis, bastando que se tenha esta certidão de habilitação de casamento já feito lá no cartório de registro civil, e esse casamento, ao final, produzirá todos os efeitos civis que se produz o casamento. É claro, desde que essa certidão esteja dentro do prazo de validade de 90 dias. Muitas pessoas, às vezes, casam apenas dentro de uma igreja por meio da realização de uma autoridade religiosa, hierarquicamente, e somente após é que vão promover a habilitação civil desse casamento para que o religioso venha produzir todos os efeitos civis. Aqui cabe exaltar sempre que, não realizado o casamento após a emissão dessa certidão de habilitação que tem prazo de validade por 90 dias, por exemplo, se a parte nubente, os nubentes eram beneficiários da gratuidade, aí eles terão que custear um novo processo de habilitação de casamento para que, emitido uma nova certidão, eles possam usufruí-la dentro do prazo de 90 dias. Dizemos que o casamento, enquanto entidade familiar, é um processo que demanda etapas, fases, procedimentos, e por isso mesmo alguns autores exaltam como sendo o contrato mais solene. Se houve também anedotas dizendo que se casamento fosse bom não precisava de testemunhas, e assim por diante. Mas o casamento, com todas essas fases, etapas e requisitos, ela traz isso exatamente para assegurar direitos e garantias de ambos os nubentes e, inclusive, posteriormente, da prole oriunda deste casamento, porque o casamento poderá acabar por morte de um dos cônjuges ou por separação, divórcio, e aí haverá o momento de se fazer a partilha desses bens, analisando, inclusive, as repercussões necessárias do regime de casamento que aí foi adotado. Mas teremos que analisar nesse âmbito de procedimentos uma fase ou etapa muito importante que se chama celebração do casamento. A autoridade competente para celebrar o casamento, nos termos do que se verifica na Constituição Federal, em seu artigo 98, inciso 2, é o juiz de paz. Nós vamos até encontrar em alguns estados brasileiros a presença de autorização para juízes estaduais, ali se fazendo presente o oficial do cartório de registro civil, desde que
haja uma autorização nessa organização judiciária daquele Estado permitindo isso. Mas não é nada tranquila essa situação, porque há inúmeros posicionamentos doutrinários civilistas que apontam que essa situação seria de nulidade absoluta e confrontando a matéria, a pessoa, a função. Então, de certo é que há controvérsias e nós vamos caminhando nessa direção em que a Constituição Federal traz aí dispositivos dizendo que a justiça de paz será exercida por esse juiz de paz. E diz mais esse dispositivo constitucional, dizendo que deverá ser articulada a eleição direta para a escolha do membro que irá compor esse cargo de juiz de paz, que teria aí um lapso ou um mandato de 4 anos para funções limitadas, como realizar casamentos e ali conciliações nesse contexto desse processo de habilitação de casamento. Analisando pedidos de informações de alguns estados que foram feitos ao Conselho Nacional de Justiça, é possível verificar a posição de vários estados no país nesse sentido, e elas são totalmente diferenciadas. E elas trazem entre si bastante diferença de procedimentos, de modo que a orientação do Conselho Nacional de Justiça seria que cada estado encaminhasse à Assembleia Legislativa pedido para criação de uma lei regulamentando esta justiça de paz, com a criação, é claro, dos seus respectivos cargos de juiz de paz por meio de eleição. Não é nada fácil, porque isso demandaria tempo, complexidade, gastos, porque cada município já promove eleições de vereadores, prefeitos, deputados estaduais, federais, senadores, governadores, presidentes, e ali são muitos gastos. E mais do que isso, ainda poderia existir aí esta articulação dessa classe aí para defender os seus próprios interesses nesse contexto eleitoral. São apontamentos que se verificam constantemente de doutrinadores civilistas com esse zelo de se adotar este parâmetro de eleições para escolha do juiz de paz. Enquanto o projeto de lei que está lá no Congresso Nacional não é aprovado, e já está lá há muito tempo essa PEC, muitas pessoas pleiteando que, ao invés de eleição, sejam realizados concursos para o preenchimento desses cargos de juízes de paz. Enfim, o que se verifica de alguns estados é que eles vêm adotando a LOMAN, Lei Orgânica da Magistratura Nacional, enquanto não se tem uma lei definitiva regulamentando esse dispositivo da Constituição Federal, que é o artigo 98, inciso 2, e assim o procedimento que tem sido adotado é os presidentes dos tribunais estaduais requererem aos diretores de comarcas, os seus juízes, que publiquem editais para que as pessoas interessadas ali se habilitem. E uma vez arrecadado este rol de pessoas que querem, que pretendem ocupar esse cargo de juiz de paz, atendendo aos requisitos, que é não possuir idade inferior a 21 anos, não está participando de nenhuma agremiação política, concorrendo a cargos políticos eleitorais, ser alfabetizado, entre outras exigências. Enfim, com esse rol de pessoas interessadas e preenchendo os requisitos legais, o juiz diretor da comarca encaminha esse material para o presidente do Tribunal de Justiça Estadual e ele vai formar uma lista tríplice. Fará o encaminhamento dessa lista tríplice ao governador do estado, que fará a nomeação de um deles
para ocupar o cargo. Feita essa nomeação, o juiz diretor da comarca é que dará posse a esse juiz de paz para, durante o período de 3 anos, exercer esse cargo. E a remuneração será do Tribunal de Justiça Estadual. Observe, senhor, que nós dissemos que algumas normativas de organizações judiciárias de tribunais estaduais têm possibilitado juízes estaduais realizarem casamentos, desde que se faça ali presente a oficial ou o oficial do cartório de registro civil, em que pese também trazer aqui apontamentos diametralmente opostos a isso, dizendo se tratar de uma incompetência absoluta que envolve esta questão, matéria, pessoa e função. E, além disso, resta bem evidenciado que juízes federais jamais poderiam estar realizando casamentos. E por que tratar de juízes federais? Porque tanto o juiz federal como o juiz estadual pertencem à justiça comum. A exceção que se dá é apenas em relação aos juízes estaduais e, mesmo assim, enfrentando toda essa resistência de uma corrente doutrinária bem ampla no país. A questão se faz presente aí no artigo 1550 do Código Civil e principalmente no inciso 6º, tratando acerca dessa autoridade para a realização do casamento. O prazo para se buscar a anulabilidade ou anulação desse casamento é de 2 anos, em se tratando, no que está aí previsto no artigo 1550, inciso 6, a situação irregular da autoridade celebrante em relação ao território, mas não em relação à pessoa, à matéria ou à função, que seriam incompetências absolutas. Isso é o que se colhe de diversos apontamentos doutrinários neste particular. Então verifica-se aí que o juiz de paz é a autoridade competente para celebrar. Não existindo ele, diante dessas situações todas que padecem de ausência de regulamentação, de divergências existentes em vários estados brasileiros, apesar da recomendação do Conselho Nacional de Justiça, de se criarem leis estaduais nas Assembleias Legislativas para regulamentar a situação, nós vamos verificando que, inexistindo o cargo de juiz de paz ali na comarca, o juiz diretor do foro irá nomear o juiz ad hoc, substituto, para exercer essa função. Voltam, portanto, à questão de anulabilidade, nulidade, anulação e até inexistência diante dessa autoridade celebrante. É importante esclarecer que, para uma corrente doutrinária, verificar-se a celebração de um casamento por meio, por exemplo, de um promotor de justiça, de um delegado de polícia, de um juiz federal, de um árbitro de futebol que na localidade é muito querido e é chamado de juiz, essa nulidade ou vício é tão aviltante que este casamento jamais poderia ser considerado existente. Trataríamos aí de uma situação de inexistência do ato diante do tamanho vício que o macula. Outros, de forma diferenciada, pontuam tratar-se de situações de nulidade, ali presente nos artigos 1548 do Código Civil. Nós temos, apesar de toda essa situação, um dispositivo do Código Civil que abarca a teoria da aparência, dizendo que se a autoridade celebrante desse casamento aparentava para todos como lígimo, como verdadeira, e ele estava investido de boa fé, e embora não fosse esta autoridade legalmente vestida no cargo,
como um juiz de paz ou seu substituto legal nomeado judicialmente, caso tenha levado essa papelada toda para o cartório de registro civil, então esse ato poderia ser convalidado, consolidado, baseado no dispositivo do Código Civil, que é o artigo 1554. Durante a celebração do casamento, há alguns formalismos que devem ser observados. A regra é que devam ocorrer na sede do cartório de registro civil, onde os nubentes optarem, e ali também estão seus domicílios, para fazerem essa celebração. Deve-se dar com portas abertas, na presença de, no mínimo, 2 testemunhas. Exatamente para que quaisquer pessoas que estejam passando ali nas imediações, na porta, e verifiquem a realização do ato, possam levantar ou suscitar os impedimentos legais. É sempre bom lembrar, nos anos 60, a Jovem Guarda tinha aquela musiquinha da Vanderleia, que depois foi remasterizado pelo Kid Abelha. Seu juiz, por favor, pare agora. E isso traz um sentido voltado aqui para esse formalismo de celebração do casamento, onde qualquer pessoa que conhecer algum impedimento em relação aos nubentes que estão ali entabulando esse casamento, que arguam, que adentrem ao estabelecimento, levante o braço e venham noticiar. Por isso mesmo é que o ato se realiza com portas abertas na presença de 2 testemunhas. E, aliás, se um dos nubentes for considerado analfabeto, ou ambos estiverem nessa mesma condição de analfabetismo, a legislação impõe a exigência de 4 testemunhas presentes ali ao ato para sua celebração, assim como na situação quando a celebração for realizada em prédio particular, privado, e não na sede do cartório de registro civil. Deverá também ter essa presença de, no mínimo, 4 testemunhas. Às vezes as pessoas perguntam, então, é equivocado a ideia de se ver casamentos que são celebrados em paraquedas, com os nubentes submersos em águas fundas, rasas, em piscinas, com peças íntimas? O que se colhe das lições dos bons doutrinadores civilistas nessa seara de direito de família é que o casamento é um ato solene, clamoroso e com todo esse aparato procedimental. Fica aqui o questionamento: como é que teríamos a condição de ter aí, simultaneamente, com esses eventos extravagantes de paraquedas, submersos em águas, com peças íntimas, a presença de roupas talares, 2 testemunhas ou 4 testemunhas? E de que forma poderemos colher tão importante essa possibilidade de alguém exaltar sobre os impedimentos legais? Então, é importante ressaltar aqui que esses procedimentos devem seguir a risco, como está lá na Lei 6.015/73, Lei de Registro Público, que, aliás, teve alteração recente, possibilitando o casamento ser articulado por meio de videoconferências. Estamos num período da pós-pandemia, e essas ferramentas de videoconferências, Google Meet, Zoom, YouTube, além de outras tantas, possibilitaram a articulação de muitos atos processuais, procedimentais, as audiências, que inclusive continuam sendo realizadas, e recentemente tivemos uma nova lei permitindo que seja articulados os casamentos por meio de videoconferências, pessoas que estejam em localidades diferentes e que não possam estar. Aliás, já tínhamos a possibilidade de casamento por meio de procurações públicas com poderes específicos. Inclusive os 2 nubentes ausentes ali representados por 2 procuradores. Mas para que este ato se repute regular, é preciso mesmo que ambos os nubentes
possam estar dialogando, manifestando, e esses manifestos dele possam ser acolhidos na presença ali das testemunhas e da autoridade celebrante. Mas ainda nessa perspectiva desse procedimento de celebração do casamento, há que se analisar algumas atitudes que deverá adotar a autoridade celebrante, seja religiosa ou juiz de paz, porque a lei traz algumas expressões como dizer: você aceita a nubente como sua esposa, você aceita a nubente como seu marido, é de livre, espontânea vontade que estais aqui para esse ato. Então esses questionamentos, essas advertências, são exigências da lei. E essa celebração só se reputará perfeita e acabada quando a autoridade celebrante, seja religiosa, seja o juiz de paz, disser: em nome dos poderes por mim conferidos por lei, eu vos declaro casados, seja enquanto marido e mulher, seja enquanto união homoafetiva. Como dissemos, já há uma nova perspectiva para a conversão da união homoafetiva em casamento, segundo a resolução número 175 de 2013 do Conselho Nacional de Justiça. Realizado, estamos diante de uma entidade familiar chamada casamento. São formalismos e exigências que vão sendo adotadas no sentido de retirar qualquer vício, mazela, evitar a presença de impedimentos legais, as portas abertas, a possibilidade de alguém estar passando, erguer o braço, eu conheço o impedimento. O casamento é um ato que exige manifestação clara, inequívoca das partes sobre o ato que está sendo realizado, que elas queiram, que elas desejam, porque os compromissos assumidos aí serão sobremaneira importantes no aspecto patrimonial e principalmente para ambos os nubentes e a prole que surgir em decorrência deste casamento. Estamos chegando ao final de mais uma videoaula. Da nossa parte foi um imenso prazer poder compartilhar esse conteúdo com os acadêmicos, o público que nos segue. Se essa temática de algum modo foi interessante para você, para a sua vida, para a sua atividade profissional, nos dê um retorno disso, porque o seu retorno será o nosso estímulo para continuar estruturando esse tipo de atividade, compartilhando a esses conhecimentos. Visite o nosso canal no YouTube, se inscreva, convide outras pessoas para estarem aí conhecendo algumas notações jurídicas de temáticas comuns, recorrentes no nosso dia a dia, nos seus estudos para concurso. Você que é acadêmico, que está aí concluindo o curso de Direito ou iniciando, que tenha uma situação jurídica por decidir, e a gente pode estar aqui de alguma forma auxiliando, trazendo alguma notação jurídica, doutrinária, jurisprudencial, que possa elucidar ou trazer algum esclarecimento. Por isso, deixe o seu manifesto, curta, deixe o seu like lá no nosso canal, na videoaula. De cara, nós vamos nos despedindo, agradecendo a sua audiência, a sua companhia, que foi importantíssima, e principalmente esse retorno da sua parte, seja em forma de manifesto, crítica, elogio, aquilo que quer que seja, mas que mostra essa forma de interagir, estimulando da nossa parte a continuidade dessas atividades. Um abraço.